Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nesse domingo, 3 de março de 2024, aconteceu a primeira marcha transmasculina do Brasil na cidade de São Paulo. O ato foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT, e contou aí com bastante gente na frente do MASP, depois terminou na Praça Dom José Gaspar, teve muitas falas, contribuições e no fim também mais performances artísticas e apresentações. Então foi uma marcha muito importante aí na luta por direitos e visibilidade para homens trans, transmasculinos, pessoas não binárias, e embora fosse uma marcha voltada para esses públicos, logicamente que também tinha pessoas de outros grupos LGBTs, o LGBTQIAPN+, e também pessoas hétero, cis, né? Foi um evento bastante importante aí, então, na luta por conscientização, direitos democráticos bem básicos. E fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu pegar nessa manifestação. Eu estou aqui com a Mona Lisa, da Famílias da Resistência, e eu queria saber qual é a importância de trazer as famílias, trazer todo mundo que puder para construir essa marcha. E uma marcha especificamente transmasculina, não apenas trans. Qual é a importância de defender a família das pessoas trans? Eu, como uma pessoa casada com um trans masculino e mãe de um menino trans, vejo uma extrema importância da gente visibilizar esses corpos. Porque hoje, o que a gente reconhece são as meninas. Muito dentro de muito sofrimento, de muita construção, mas o que a gente reconhece como ser são as meninas trans ou as travestis. Os meninos ainda são muito invisibilizados. Então, a ideia dessa marcha é trazer visibilidade para esses corpos masculinos que também existem e resistem e precisam de emprego, saúde, educação, tudo que a gente precisa para viver. Entendi. E qual a importância também de conscientizar as pessoas desde pequenas disso? Qual a importância de incluir as pessoas desde pequenas? Por quais direitos a gente está lutando quando a gente está ensinando as crianças desde pequenas que precisa lutar por esses direitos? Tudo que a gente queria era não ter que lutar por nada, né? A gente queria só simplesmente existir. Novamente, falando como mãe de um menino trans de hoje 14 anos, mas que vive essa transição aos 7, é importantíssimo para que ele não sofra e para que nenhuma outra criança venha sofrer o que ele sofreu dentro dos colégios, né? Novamente, falando como uma mulher casada com um homem trans que transiciona depois de quase 60 anos, a importância é normalizar e só ver as pessoas como seres humanos, que é o que somos, né? Então a ideia é não ter essa diferença de ser, é poder existir e viver como qualquer uma outra pessoa. Obrigado. Eu estou aqui com o Ravi, vice-coordenador do IBRAT de São Paulo, e eu queria saber qual que é a importância de estar fazendo esse tipo de marcha aqui, não uma marcha LGBT no geral, mas especificamente uma marcha para discutir, para celebrar, enfim, as transmasculinidades. Qual é a importância de você colocar especificamente essas identidades na rua? Homens trans, pessoas transmasculinas e não binárias sofrem um processo histórico de invisibilização, não é de hoje, e a gente, com essa marcha, quer chamar a atenção para essa invisibilidade, porque uma parada LGBTQIA+, pode ser a maior do mundo, mas nós somos invisibilizados em todos os espaços, todos os dias. E a nossa luta transmasculina, ela é feita em fevereiro. A gente tentou ao máximo fazer com que esse ato ficasse próximo dessa data, mas com os eventos carnavalescos não foi possível, para honrar o ENAD, que foi feito em 2015, que é o primeiro encontro de homens trans, que surgiu o mês da visibilidade transmasculina. E a gente está aqui porque nós temos outras especificidades também, além das mulheres trans e travestis,
porque também somos pessoas com útero, podemos gestar, somos pessoas que menstruam, nós temos como amamentar, porque não são todas as pessoas que se harmonizam ou que fazem uma mastectomia, então nós estamos aqui também lutando pelos direitos reprodutivos, estamos aqui também pelos direitos de gestar, porque também a luta transmasculina ela é interseccional com o movimento feminista. Então a gente está aqui para mostrar essa pluralidade, essas diferenças de identidades e pedir direitos, porque a gente ainda sofre muito preconceito em todos os espaços e invisibilidade. Posso só mais uma pergunta? Aproveitando para falar dos direitos, quais são as pautas de política pública de direitos que vocês acham mais importante pontuar para que todo mundo tem que saber na sociedade? Acesso integral à terapia hormonal em todo o país, acesso de saúde e dignidade no processo de parto, direito ao aborto legal e seguro, são pautas urgentes. E dentro das transmasculinidades, uma das especificidades é que 85% já pensou ou tentou suicídio. A pauta de saúde mental é urgente e o SUS ainda não consegue dar conta da demanda que é a saúde mental. É uma pauta urgente para ontem, porque essa é uma das especificidades em relação. Eu costumo dizer que o Brasil é o país que mais mata mulheres, pretas, trans e travestis, mas é o país que mais suicida transmasculinos. Entendi. Obrigado. Eu tô aqui com o Joaquim, com o Juliano, eles constroem o time Pogonas, na verdade que não é um time de um esporte, né? Eu acho que vocês podem explicar um pouquinho melhor o que é o Pogonas. E eu queria saber qual a importância de incluir pessoas trans em um espaço de esporte. Eu acho que o nosso coletivo nasceu olhando para isso, na verdade, assim. Que espaço que a gente pode ocupar, que espaço que a gente pode pertencer, sabe? Muitos antes praticavam esporte antes da transição e daí depois da transição ou no meio dessa transição se sentiu deslocado, não sabia aonde poderia praticar o esporte que queria, seja vôlei, futebol, natação, qualquer outro esporte. Então a gente resolveu estar aí nesse cenário para dar espaço para essas pessoas, para existirem, para praticar esporte, para jogar futebol, para jogar vôlei, para pedalar, para fazer tudo o que for possível para as pessoas trans estarem em qualquer lugar para poder praticar esporte. Eu acho que é um espaço muito importante para a gente entender que a gente não está sozinho, né? Porque existe muita transfobia por aí, existe muito time profissional que não aceita pessoas trans jogando porque falam que não são, enfim, mulheres de verdade ou homens de verdade. E aí criar esse espaço em que a gente se sente confortável para estar, para ocupar, para existir, sabe? Para praticar um esporte, sabe? A gente tem esse espaço e a gente se sente confortável ali porque a gente criou pra gente, sabe? E, enfim, eu acho que é isso. Essa é a importância da gente também estar aqui nessa marcha, que é, enfim, muito simbólica. A primeira marcha transmasculina, assim. E é foda, cara. É muito legal ver gente como a gente nesse espaço, sabe? Então é muito importante a gente estar em todos os lugares, porque a gente existe, a gente também é pessoa, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender isso porque estão acostumadas a ver gente como a gente em lugares marginalizados, sabe? E é isso. A gente quer construir espaços em que a gente consiga se colocar no centro também. Legal. Dá tempo de mais uma pergunta rapidinho? Dá. Tá. Vocês focam mais no esporte, né? Mas seja no esporte ou em qualquer outra área da vida, quais são as políticas públicas que vocês acham que é importante que todo mundo saiba que são necessárias para a população trans? O que vocês querem que os ouvintes saiam sabendo dessa entrevista aqui que vocês defendem? Eu acho que é importante a gente pensar muito sobre a nossa saúde, né? Tipo, a gente enfrenta diversas dificuldades, assim, pra receber esse suporte, pra gente conseguir, quem quer, né? As pessoas trans que desejam fazer acompanhamento hormonal, enfim, tomar testosterona, estrogênio, enfim. Eu acho que existe muito essa falta de... Existe muito existe esse lugar em que a gente não tem acesso a essas coisas, a gente não tem acesso a um sistema único de saúde que é pensado para corpos como os nossos. Então, quando a gente, por exemplo, quando uma pessoa transmasculina engravida, como que a gente vai garantir para essa pessoa um acesso a esse hospital, um acesso a esse cuidado de saúde que
que precisa garantir pra gente esse lugar, sabe? Que precisa garantir pra gente que a gente vai conseguir gestar e vai conseguir parir num lugar que vai respeitar quem a gente é, que vai respeitar que a gente não é mulher parindo, a gente é homem, sabe? Nós somos pessoas transmasculinas e a gente tá aqui. Eu acho que é sobre isso que é essa marcha, sabe? Eu acho que é pra pensar todos esses lugares que não acolhem quem a gente é, sabe? A gente tem, em Campinas, por exemplo, só existe um postinho no Jardim Itatinga, que é um bairro de prostituição de Campinas, que atende pessoas trans, que tá ali pensando na nossa saúde, que tá ali pensando no nosso acompanhamento com um endocrinologista, com uma ginecologista, por exemplo, sabe? Então eu acho que pensar nesses espaços e pensar em políticas públicas que incluam a gente em todos os lugares, na saúde, sabe? Na educação, pensar em como as pessoas estão entendendo quem a gente é no mundo é um ótimo começo pra gente conseguir ter dignidade, sabe? Beleza, obrigado, gente. Eu tô aqui com o Rafael, da Transconvida, que é uma empresa que oferece capacitação para pessoas trans. E mesmo você não sendo uma pessoa trans, você se solidariza, né, com a luta e com a vida das pessoas trans. Então eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é o sentido do Transconvida e, mais do que o Transconvida em si, por que é importante oferecer oportunidades de emprego, de capacitação para a comunidade trans? Tá, oi, prazer, Rafael. Eu acho que assim, a gente trabalha com a capacitação profissional e inclusão social na Transconvida. A gente é uma ONG sem fins lucrativos com professores voluntários. Hoje nós estamos na 5ª turma, hoje nós temos uma professora trans e um professor trans que dão aulas com a gente. Mas quando você pega a realidade que apenas 20% da comunidade trans consegue concluir o ensino médio, a gente sabe das dificuldades para se arranjar um emprego no Brasil, a pessoa trans sem estudo ela fica sem nenhuma alternativa a não ser a prostituição. Normalmente são jogados. Então o Transconvida vem com essa luta de capacitar profissionalmente e procurar emprego para a comunidade. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Gabi, do MRT, da Faísca, do Pão e Rosas. E eu queria saber qual que é a importância de ter espaços de construção da luta LGBT junto da luta anticapitalista. Bom, no marco de que a gente vê que todas as opressões, elas são usadas pelo capitalismo para potencializar, né, a exploração da classe trabalhadora, tanto que a gente vê que os LGBTs pobres são os que ocupam aí, os piores postos de trabalho. Você vê boa parte da comunidade trans sendo empurrada para a prostituição justamente porque não consegue acessar postos de trabalho dignos, com os direitos garantidos. É fundamental que a gente esteja aqui somando junto ao movimento LGBT para lutar por condições dignas de vida, mas também para avançar na consciência, né, desse setor marginalizado e oprimido da sociedade, para entender que todas essas mazelas que afetam os nossos corpos estão diretamente ligadas com a exploração capitalista, né? E aí parte dessa batalha justamente a gente está somando, a gente levar as nossas consignas, né? A gente está discutindo com as pessoas que somam nesses atos, que entendem a importância de construir esses espaços, para que a gente consiga avançar nesse debate, né? Para que a nossa luta seja para além de uma vida menos miserável no capitalismo, mas justamente para conseguir colocar abaixo esse sistema que usa das nossas diferenças justamente para submeter nossos corpos às piores condições de trabalho e de vida. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Luana Alves, vereadora do PSOL aqui em São Paulo, do mês, e eu queria saber qual a importância de ter espaços democráticos de manifestação da população LGBT, e não só da população LGBT no geral, né, mas das identidades transmasculinas, por exemplo, que estão aqui, e quais são as políticas públicas, os caminhos que você acha legal propor nas instituições para colaborar com a pauta? Olha, eu acho que é mais importante que nunca num momento como esse, em que o bolsonarismo elege as pessoas LGBT como alvo do Brasil inteiro, né? Então aquela coisa de kit gay, ideologia de gênero. É evidente que as pessoas LGBT, em especial as pessoas trans, são eleitas como inimigos nacionais, o que gera, na verdade, uma onda de violência bizarra, né? Então é muito grave. A gente viu o que aconteceu no domingo passado, como estava o domingo passado aqui, né? E é importante que neste domingo a gente vá ocupando o nosso espaço, e é importante que seja com a primeira marcha transmasculina, né? É um grupo de pessoas dentro da luta LGBT que muitas vezes é muito invisibilizada, né? Dos homens trans. E eu acho que é importante estar aqui apoiando. Eu acho que tá bom para uma primeira marcha, assim,
Acho que está num tamanho bastante legal. E em termos de políticas institucionais, a gente recentemente, até junto com o Rafa aqui, que sofreu um caso de violência homofóbica numa padaria, a gente está propondo um projeto de lei que é o Homotransfobia é Crime, que é um protocolo para que se tenha nos estabelecimentos públicos e privados de como lidar com casos de violência LGBTfóbica. É parecido com o protocolo Não é Não ou o protocolo Não se cale, tem 2 nomes, mas que é um protocolo que, no caso do Não se cale, do Não é Não, é como o estabelecimento lida com casos de violência machista. Como é que você faz ali a cena de forma a preservar a vítima, como que você afasta o agressor. Só que não tem ainda um protocolo sobre esse para casos de violência LGBTfóbica. A gente propôs e espera que seja aprovado. Entendi. Beleza, obrigado. Imagina. Eu tô aqui com o Stig, trabalhador da cultura, ele constrói a resistência do PSOL. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui também nesse ato construindo uma mobilização que não é de LGBTs no geral, embora, claro, todo mundo aqui é bem-vindo, né? Mas especificamente sobre identidades transmasculinas, porque é importante fazer especificamente essa luta em um dia separado. Na verdade, a gente foi invisibilizado, a gente foi desorganizado, e eu acho que chegou o momento da gente ter esse corpo político, porque ser um homem trans num país patriarcal, machista, é uma desconstrução do machismo, é uma nova visão do masculino, onde a gente abre esse espaço para todos os outros corpos, não só trans, como homem cis. Eu acho que é uma desconstrução, e a importância desse ato, dessa força, é a gente dar essa visibilidade que a gente nunca teve. Eu falo que a gente está muito atrasado perto de outros corpos trans, como as mulheres trans, que já estavam na luta desde a rua até o parlamento. Então a gente está se organizando em 2024 para eu ter quadros políticos também para a gente pleitear aí e ter lugar de fala para a gente ir para o parlamento. Entendi. E eu queria saber quais são as políticas públicas que vocês acham que é mais pertinente a gente lutar especificamente para as identidades transmasculinas. O SUS, cara, eu sou ativista, como eu falei, eu sou trabalhador da cultura, mas eu sou ativista não só do PSOL e pelas lutas, eu luto pelo SUS. O corpo trans, ele nasce através de um médico. E o SUS, quando você vai se harmonizar e fazer qualquer tratamento, é extremamente humanizado. Então acho que a maior luta nossa em questão ainda é andar o SUS, não só para cirurgias, quanto que eu quero que qualquer cara que chegue em você na esquina da sua casa que tem um posto, ele seja bem atendido. Isso hoje não ocorre. Você chega numa UBS qualquer, eles nem sabem como fazer o processo. Tem uma teia de aranha ali que ninguém entende essa ramificação. Eu sou um cara que este ano eu espero conseguir desvendar uma parte, entender e chegar na cabeça desse SUS para que qualquer um possa ter esse atendimento do Iapoca ao Chuí. Esse é um sonho maior a nível federal, mas em São Paulo já estaria muito feliz que tivesse isso em cada esquina de cada bairro, de cada UBS, desse esse tratamento humanizado. E, cara, é muito foda, porque eu recebo muita gente reclamando, muita gente que não se harmoniza ou se harmoniza sozinho. Isso é um erro muito grande. Muitos corpos morrem por se harmonizar sozinho. Então essa é a maior luta, na minha visão como ativista, é pelo SUS. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Bernardo, organizador do Esporte Clube Tem Mosqueteiros. Também tá aí ajudando uma manifestação no ato, né? Eu queria saber por que ter um time especificamente de homens trans, né? Claro, talvez a resposta seja um pouco óbvia, mas por que especificamente homens trans em um time de futebol? Esporte Clube Tem Mosqueteiros é um time exclusivo para pessoas trans. A gente acolhe transmasculinidades, transfeminilidades e não binariedades. Esse movimento é importante, fazer um time exclusivo para pessoas trans é importante, porque ao longo da nossa trajetória esportiva, a gente foi sistematicamente excluído dos espaços esportivos. Então na escola a gente foi excluído, nos clubes a gente é excluído, os comitês olímpicos internacionais, cada um de alguma forma organiza do seu jeito e muitas vezes nos proíbe de
de participar no alto rendimento e organizar um time, mesmo que de forma amadora, é dar um recado para a sociedade de que as pessoas trans podem sim ser atletas, elas podem estar no amadorismo, elas podem também estar no alto rendimento. Eu acabei me confundindo, né? Falei como se fosse só de homens trans, desculpa, mas eu acho que é muito importante pontuar isso, né? O esporte, principalmente profissional, ainda tem muitos tipos de barreira, né? Já faz muitas décadas que tem estudos de sobra sobre corpos trans e diferentes identidades, então por que ainda não tem, né? E vocês têm alguma crítica ao modelo, né, biomédico que impõe esses parâmetros e até hoje não conseguiu, mesmo com todos os avanços na ciência, incluir pessoas trans no esporte? Por que vocês acham que isso acontece? A gente sabe que o esporte nasceu de uma série de proibições, né? O esporte foi primeiro proibido para as mulheres, as Olimpíadas não eram abertas às mulheres durante décadas, né? Foi uma pressão do movimento feminista e as mulheres, enquanto atletas, conseguiram abrir esse espaço. O futebol no Brasil foi proibido durante 40 anos, né? E proibido não só as mulheres, pessoas trans, LGBTs, mas também as pessoas pretas. Então a gente sabe que é um esporte e todos os outros, né, os olímpicos ou não, construído a partir de uma cisgeneridade que é exclusiva de homens cisgênero, brancos, de classe média alta, porque também era proibido as pessoas pobres, e eu acho que vem dessa raiz. Além disso, a gente sabe que existe toda uma binariedade dentro do esporte, né, e eles só consideram pessoas cisgênero homens e pessoas cisgênero mulheres, né. Nesse meio caminho existem as pessoas intersexo, existem as pessoas trans que vão ter dificuldade para se enquadrar e, para além disso, a gente tem vivido uma sistemática proibição, porque existem inúmeros projetos de leis no Brasil, desde que a Tiffany começou no alto rendimento, para proibir que pessoas trans pratiquem esporte no alto rendimento, né? Então, a existência de coletivos esportivos que acolhem pessoas trans e que dão espaço para que as pessoas trans, independente de jogabilidade ou de habilidade, possam jogar, é um recado para as futuras gerações, para que a gente possa vir a ter crianças que se interessem por essa profissão e possam estar no alto rendimento na categoria na qual elas se identificam. Então a crítica é precisamente essa, dessas proibições que são históricas e ao mesmo tempo uma construção narrativa que é muito binária e que só vai considerar a binariedade cisgênera dentro do esporte de alto rendimento, né? E aí vai considerar inclusive mulheres mais fracas do que homens, vai nos colocar numa situação de fraqueza perante a outros homens cisgênero e colocar mulheres trans numa condição de força em relação às mulheres cisgênero, porque ele está calcado na cisgeneridade heteronormativa, né? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Samuel, um pai trans que veio com a filha, tá na marcha aí com todo mundo, e eu queria saber como é a paternidade de uma pessoa trans, de um homem trans especificamente, e quais são as questões que você acha importante a sociedade ouvir sobre isso? Cara, primeiro é muito difícil e solitário porque a gente não tem referência e é muito pouco debatido esse assunto da paternidade trans, da gestação e parto de uma pessoa transmasculina, né? Então é uma caminhada bem solitária, assim, mas é muito emocionante pra mim estar aqui hoje, assim, poder estar aqui hoje nessa marcha com a minha filha, sabe? E dando visibilidade para essa temática e também, né? E mostrando também para minha filha que eu me orgulho de quem sou e a gente se orgulha da nossa família como ela é. Legal. Obrigado. Imagina. Eu tô aqui com o Arunan, trans, assexual também, né? De orientação assexual. E é um ativista aí já de longa data, né? Já constrói aí bastante coisa. E eu queria saber o seguinte: qual a importância de ter uma marcha especificamente transmasculina? Obviamente que pessoas LGBTs e até héteros, cis também estão aí, né? Mas qual a importância de delimitar uma marcha especificamente para essa identidade? A primeira importância é que as pessoas trans, em geral, são da diversidade LGBTQIA+, as que sofrem a maior taxa de homicídio. No caso, as pessoas transmasculinas, antes da transição, são alvos vulneráveis, primeiramente, de feminicídio antes da transição.
e quando transicionam ainda são alvos de preconceito, de exclusão social. Então é importante fazer um recorte que destaque essa população, porque são invisibilizados socialmente, sofrem um peso de dificuldades de emancipação social muito mais difícil do que as pessoas que não são da diversidade em geral. Sofremos taxas de homicídios muito altas, temos também uma taxa muito elevada de suicídios, então é importante fazer esse recorte de evidenciar esse destaque da diversidade, não para sermos assim, famosos. Nós queremos sobreviver. O Brasil tem a maior taxa de mortes de pessoas trans em geral, inclusive as pessoas trans masculinas estão dentro dessa taxa. Então é importante fazer esse recorte para evidenciar que nós existimos e resistimos e queremos sobreviver. Nós queremos ter os mesmos direitos que as outras pessoas, não estamos querendo tirar direitos de ninguém. Não queremos ser atacados ao ir no banheiro, que corresponde à nossa identidade de gênero. Então nós queremos ter os mesmos direitos, nós não queremos ter mais direitos que outras. Queremos ter apenas os mesmos direitos. E por falar em direitos, quais são as políticas públicas, os direitos que você acha relevante colocar aqui, principalmente para trans masculinos, né, mas trans no geral, pessoas trans, LGBTs, enfim, também. Quais são os direitos e políticas públicas que são da pauta do dia? A pauta do dia, que eu vejo mais urgente, é o RG que considere o nosso nome, respeito ao nome social, em primeiro lugar, acima do nome do que foi designado no nosso nascimento. Segundo direito que eu vejo como urgente, o direito à saúde pública, para sermos respeitados e respeitadas na nossa autonomia, na nossa identidade. O direito de pessoas não binárias serem reconhecidas como pessoas que menstruam. Dentro da diversidade trans e não binária, temos pessoas intersexo. Algumas têm útero, algumas não têm, porque é uma questão genética também dentro dessa diversidade. Essas pessoas precisam ser contempladas no direito à obstetrícia, a não sofrer violência obstétrica quando são homens trans que engravidam. Tá? Pessoas trans e pessoas não binárias que menstruam devem ter acesso à gratuidade do absorvente, manter a gratuidade das cirurgias de esterectomia, de mastectomia pelo SUS, para as pessoas que querem fazer a transição completa, não só como pessoas, como trans homem, mas como os trans masculinos que querem sua adequação de gênero completa, a hormonização, o tratamento, a gratuidade, a saúde pública, o direito à terapia hormonal androgênica. São esses os direitos básicos. Eu passei 8 anos no SUS para conseguir as minhas cirurgias. Eu consegui o início da minha assimilação hormonal depois que eu fui encaminhado de urgência para uma cirurgia de remoção de útero, porque eu tinha um problema crônico e que não tinha condição de tratar. Então passei a fazer o tratamento hormonal depois, tudo pelo SUS. Demandou muita paciência, mas o SUS garantiu o meu direito. Entendi. Obrigado. Eu tô aqui com o Leonardo e com o Eduardo. Eles são da Casa de Acolhimento para Homens Trans Caê João Neri, que foi a primeira, né, da América Latina. E eu queria saber por que é importante ter uma casa de acolhimento para homens trans especificamente. Claro, tem outras casas de acolhimento para outras identidades, mas por que vocês acham que é importante para essa identidade em especial? Eu acho importante porque é algo que realmente precisa ter, é algo que tem que ter o suporte, né, para esses meninos trans, no modo geral. Tem alguns que estão em começo de transição, alguns que não têm o suporte, sabe, que é preciso uma orientação específica para isso. Então, é um lugar que é uma casa de acolhimento
que foi feita para isso, para ter um modo que consiga voltar para a sociedade e poder, sabe, sobreviver nessa sociedade que temos nos dias atuais de hoje. Então é uma casa muito importante, né? É uma casa que temos que lutar esse direito de ter esse lugar de fala para os homens trans, né? Então hoje um dia é muito importante, porque é uma das primeiras marchas trans de homens trans aqui no Brasil, então é algo que tem que ser registrado, entendeu? Então é muito importante para nós. Eu penso que nessa forma, eu como uma pessoa que cursa história, eu sou historiador, eu quero registrar isso no meu material de estudo, então eu acho muito importante eu e como outros meninos estarem aqui para fazer parte dessa história, para fazer parte o qual realmente é importante para ser passado para os outros meninos, né, no futuro próximo, porque quem faz o futuro é a gente, que é o presente é o mais importante para todos. E pra mim é muito importante porque, tipo, tem muita gente na rua e eu fui um desses. Morei nas ruas durante alguns anos e não existia casa de homens trans ainda, né? Fui expulsa de casa e tudo, minha família não aceitou, sou filho de pastor. Fui criada dentro de igreja evangélica e tem muitas pessoas que precisam de apoio. Então a sociedade mesmo, até mesmo em outros centros de acolhidas, nós não somos aceitos como homens. Então tem que ficar em setores femininos. Então é uma coisa que deixa a gente bem para baixo. Então foi muito bom essa casa para nós, já foi formada há 2 anos agora. Eu consegui retificar o meu nome também, e isso é muito importante para os outros que estão vindo por aí. Só mais uma pergunta. Vocês que estão convivendo diariamente, né, com essa questão do acolhimento, o que vocês acham que falta de políticas públicas a serem feitas para realmente, primeiro, não ter que homens trans passarem qualquer tipo de perrengue dentro de casa e irem morar na rua ou qualquer coisa assim? E que políticas públicas, no geral, vocês acham que a sociedade precisa discutir para a população trans masculina? É algo importante porque realmente era uma coisa assim que era ocultada e era calada, né? E até hoje, nos dias atuais, ainda tem isso, infelizmente. Então, é algo importante, né? Que se deve ser pautado, que se deve ser falado. Então, é uma coisa assim que não tinha e hoje tem. Então, tudo isso que está sendo realizado hoje é para isso, para quebrar esses tabus, para acabar com tudo isso que anda construindo conforme o tempo e vai colocando para baixo do tapete, né? Então, existimos, somos pessoas trans e estamos aqui para lutar pelo nosso direito de fala. Então é algo que é importante, porque você poder andar, você falar, cara, eu sou aqui, eu estou lutando pelo meu direito, eu estou lutando pelas minhas escolhas, e isso é importante. Isso vale para todos os meninos que estão aqui hoje lutando para isso. Tanto para empresas também, né? Muitas pessoas estão abrindo porta para as pessoas trans, mas assim, só de fachada. Eu mesmo consegui um emprego ano passado, mas eu não fui respeitado no trabalho como um homem, entendeu? Mesmo sendo retificado. Então, deveria ter uma mudança sim, né, nessa parte para nós. Obrigado, gente. Eu tô aqui com o Caê Vasconcelos, jornalista, constrói a Dia TV no YouTube. E eu queria saber o seguinte, qual é a importância desse tipo de mobilização aqui, de manifestação, de celebração, enfim, especificamente dessas identidades transmasculinas? Por que você acha que é importante separar, não que outros LGBTs, outras pessoas no geral não sejam bem-vindas aqui, mas por que um ato especificamente para essas populações?
Acho que é muito sobre visibilidade, né? Quando a gente pensa nas transmasculinidades, tem demandas específicas que a gente passa que nenhuma outra pessoa da sigla passa, né? Até dentro das pessoas trans, mulheres trans, travestis tem uma demanda, a gente tem outras. Quando a gente pensa na área da saúde, principalmente, a gente não tá, né? Que ginecologista tá pronto para atender um corpo transmasculino? Um corpo que vai menstruar, que vai gestar. Ainda bem que a gente tá tendo meninos com coragem, né, de engravidar. Então, acho que são demandas muito específicas que a gente precisa visibilizar mesmo, né? A gente fala muito que a população LGBT tem aquela máxima, né, que na parada LGBT é sobre amor, mas não é sobre amor. A gente tá lutando por direito ao nome, direito ao banheiro, direito a um acesso seguro na saúde, que a gente não vai sofrer transfobia. É sobre visibilidade mesmo, né? Eu sempre pergunto para as pessoas cis ao meu redor, quantos homens trans você conhece? Quantas pessoas trans masculinas? Normalmente vai ser 1 ou 2 nomes e pronto. A gente não tá visível ainda na imprensa, na mídia no geral, então é sobre visibilidade. Entendi. E você acha que, seja no jornalismo, né, que você tem mais contato, obviamente, mas seja em outras áreas, faltam políticas públicas pra gente? E que políticas públicas especificamente você acha que vale pautar para quem está ouvindo, seja leigo no assunto ou não, que são mais emergenciais para essas populações transmasculinas? Na verdade são todas, né? Se a gente vai olhar para o nosso legislativo, não existe uma lei que tenha ali pessoas trans no geral. Todas as conquistas que a gente teve foi via STF. Então lá no STF decidiu-se, a partir de 2019, por exemplo, que a gente podia retificar o nome sem aquela burocracia. Criminalização da LGBTfobia também é no STF. A gente não tem lei para os corpos trans masculinos, nem para os corpos trans no geral. E eu sempre digo que a gente precisa dar um passo atrás, na verdade, e brigar para a gente ter que o IBGE reconheça a gente, né? A gente só vai conseguir políticas públicas se a gente souber quantas pessoas trans existem no Brasil. Tem uma estimativa que deve ser em torno de 1% da população, mas é estimativa, a gente não tem dados. E assim, só você olhar aqui, tem algumas pessoas trans, então a gente é visível, né? A gente tem uma quantidade, mas se a gente não tiver esse número, a gente não vai conseguir lutar por políticas públicas. E aí em tudo, né? A gente tá vendo várias leis, principalmente nos âmbitos municipais serem aprovadas, que estão negando direito a pessoas trans no esporte, direito a pessoas trans a usarem um banheiro. É tão desumanizador você pensar que a gente pode usar um banheiro para fazer uma necessidade fisiológica, né? Só faz 2 coisas no banheiro, xixi e cocô. Nem isso a gente é autorizado, porque uma lenda urbana aí, né, de que pessoas trans atacariam pessoas cis, que isso nunca foi comprovado no mundo, mas a galera usa de fake news para poder tirar direitos básicos da gente. Entendi. E só mais uma pergunta, no jornalismo, você vê especificamente, seja mídias, seja na grande mídia, você acha que existe algum tipo de espaço que realmente faça um trabalho sistemático de dar visibilidade para as lutas, para as pautas, ou você acha que ainda falta muito? Eu digo porque você, né, já chegou a entrevistar, né, a própria Erika Hilton na cultura, mas você acha que é uma coisa muito pontual? Em alguns canais tem mais? Como você vê isso de dentro do jornalismo? A gente praticamente não existe dentro do jornalismo, né? Quando eu me formei em 2017, decidi que meu jornalismo seria para visibilizar pessoas trans, porque eu não via isso. E quando a gente vai olhar, tem reportagens feitas, obviamente, normalmente em janeiro, né, que é o mês da visibilidade trans, e em junho, que é o mês do orgulho. Só. Você vai procurar em maio uma matéria de pessoas trans, vai ter esse por morte e violência, que é onde a mídia ainda visibiliza a gente. E eu sinto que o jornalismo independente deu um novo olhar e um novo espaço, né? Eu mesmo sou cria da Ponte Jornalismo, fui da Agência Mural, sou colunista da revista Asmina, que faz um trabalho maravilhoso, mas cadê as pessoas trans na Rede Globo? Apresentando um telejornal, sendo um repórter de rua. A gente tem muitos jornalistas trans, mas a gente não tem espaço nos veículos. E quando tem é pra isso, né? Pra ou tá falando de morte, tá falando de violência, dificilmente a gente vê a imprensa falando positivamente. Até na própria vitória da Erika Hilton, enquanto deputada federal, que foi um negócio imenso pro mundo, né? Primeira vez que a gente vê uma travesti deputada federal. Como que foram essas coberturas, né? Quantas lutavam para aquele lugar de vulnerabilidade, tentando sempre trazer a prostituição de volta. Então a gente precisa de mais espaço, porque pessoas trans jornalistas têm, mas que a imprensa abre esses espaços, que as pessoas se importem também com essa luta, né? A gente tá aí o ano inteiro. Tem um monte de pessoa trans fazendo um trabalho maravilhoso, porque só deixar para falar com a gente em janeiro e junho. Então tem vários outros meses que daria para fazer. Muito obrigado, valeu.